Meus amigos, enquanto uns choram as pitangas, outros festejam com champanhe. Banco do Brasil divulga resultado com lucro explosivo, histórico para a instituição. Então é sobre isso que eu vou conversar com o vídeo de hoje com vocês. Se vocês quiserem ouvir aqui a análise e os comentários que eu vou fazer sobre o lucro histórico do Banco do Brasil, em consonância com a governança corporativa da instituição nos últimos anos, que foi feito, né, e tornou-se o banco uma instituição financeira altamente lucrativa. Já tem um histórico de distribuição de dividendos muito grande. Então, o Banco do Brasil é um banco que já tem uma trajetória de distribuição de dividendos, remunerar os seus acionistas mediante o agraciamento dos dividendos. Um grande apreciador da instituição é o velho Luiz Barsi Filho. Então não dispensa nem aqui comentários sobre o velho Luiz, tem 8 bi de patrimônio, então ele é um grande amante do Banco do Brasil. Então é sobre isso que eu vou conversar com o Bispo 8. Peço que se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, que é para você não perder nada aqui do canal. Então contribua aí com a inscrição de vocês aqui no canal e vamos até o final do vídeo aí ver toda a perspectiva de futuro do banco, o seu guidance, toda a sua estrutura, a projeção para o futuro, né, do banco, o que é que ele estão planejando em oferecer. É claro que nós temos que ficar com o pé atrás porque mudou gestão, mudou governo, mudou política de como é visto, né, as estatais no governo atual. Então ela tem uma visão um pouquinho diferente da gestão anterior. Mas fora isso, é uma instituição que tem mais de 100 anos de mercado, histórica, tem entregado nos últimos anos bons resultados. Bom, pessoal, o Banco do Brasil registrou lucro líquido ajustado de 9 bilhões de reais no quarto trimestre de 2022. Um aumento, pasme, de 8,1% no trimestre e de 52,4% em relação ao mesmo período do ano anterior. Então, assim, subiu mais de 50% quando você faz uma comparação entre trimestres. Isso é um resultado muito bom, surpreendeu o mercado, né? O mercado não esperava tanto. O resultado ficou muito acima do esperado. O consenso esperava um lucro aproximado ali de 8,3 bilhões e veio esse resultado aí explosivo, né? O retorno sobre o patrimônio líquido anualizado alcançou 23%, né, no quarto trimestre. Então é uma baita de um resultado, né, sobre o patrimônio ali, uma rentabilidade muito interessante, né? Claro que esse resultado todinho, toda essa estrutura do banco não podia passar, né, sem ser notado o caso Lojas Americanas. Então o caso Lojas Americanas, a emblemática, a problemática, que eu acho que está só uma pontinha do iceberg de fora, é um problema gigantesco e que outras, né, do mercado também devem ter algum probleminha que vai afetar as instituições financeiras. Então o Banco do Brasil é um dos bancos menos afetado pelo efeito Lojas Americanas. O mais exposto até agora que está demonstrando aí é o Bradesco, que veio com resultado pífio, muito abaixo do esperado. Mas o Banco do Brasil, como ele está focado mais em agro, focado mais em outros ramos financeiros, ele foi menos afetado. Mas mesmo assim não deixou de ser afetado pelo caso americano. O caso Lojas Americanas também impactou os resultados do banco, claro, em volume muito menor em relação aos outros bancos. O resultado do quarto trimestre foi impactado pela contabilização de eventos subsequentes que gerou a constituição de provisões para empresa do segmento Lerner Corporate, que entrou com pedido de recuperação judicial. Ou seja, o banco está querendo dizer Lojas Americanas, né, que está aí assustando o mercado. O banco, né, também anunciou que a análise personalizada sobre o caso aplicado à metodologia de crédito ensejou um provisionamento de 788 milhões de reais. Muito pouco, né? Claro que o banco também avisou que isso corresponde a 50% da exposição ao ativo. Então, assim,
Ele assegurou, mas o volume, quando se representa 788 milhões, representa 50%. Então o volume de exposição do banco é pequeno, é baixo, quando você compara o tamanho da instituição financeira banco, quando você compara os seus ativos, a sua solidez. Então é um banco que estava exposto à Americana muito pouco. Quando você compara com o Bradesco, que tinha mais de 4 bi de exposição, claro que esse valor, ele entra no balanço com uma dúvida para ser recebido. Então, mas não está 100% perdido, pode receber no futuro. Vai dizer como vai se sair as lojas americanas no seu plano de recuperação judicial para o futuro. A probabilidade de perder é muito grande, mas as lojas têm grandes sócios, é uma empresa muito grande, tem um patrimônio gigantesco, então pode ser um capital que no futuro ele pode ser retornado aos cofres do banco. Só para ter uma ideia, se fosse desconsiderado esse valor, o valor que foi provisionado, o lucro líquido ajustado seria de 9,4 bilhões no trimestre. É equivalente a um retorno sobre o patrimônio líquido anualizado de 23,4. É muito expressivo. O banco deu uma melhorada muito grande. Esse banco, ele era um banco que não se explicava como ele era gigante, nacional, com penetração 100% nacional, com uma carteira gigantesca, principalmente foca muito em servidor público e tinha um lucrozinho michuruco. E hoje você vê aí com a gestão ligada ao mercado, com uma boa governança, veja aí o resultado desse banco como veio explosivo. No ano, o resultado ajustado alcançou 31,8 bilhões de reais. É um baita de um lucro, está deixando os bancos privados no chinelo. Isso representa um crescimento de 51,3%. Isso quando você faz uma comparaçãozinha com 2022. E o retorno sobre o patrimônio líquido de 21,1%. Ou seja, mostra aí que uma boa governança numa estatal dá resultado. E quando o Estado ele quer ter uma boa governança sobre as suas estatais, ele traz retorno para a sociedade muito grande, porque uma boa parcela desse lucro retorna para o Estado, para o governo, que é o dono, como dinheiro no caixa do governo. Então, assim, é interessante, né, quando você tem o Estado se preocupa com a governança das suas estatais e não distribui como barganha política, né, para políticos incompetentes gerenciar, como era o caso no passado, em governos aí do passado. Então, assim, uma boa governança sobre os ativos não precisa fazer, né, as privatizações. O Estado tem competência de gerir o seu patrimônio. Tá aí um exemplo, Banco do Brasil. Você veja, assim, que se não fosse o provisionamento das lojas americanas, o lucro ajustado do banco em 2022 seria de 32,2 bilhões. É uma baita de uma lucratibilidade, de um ganho muito grande. É uma retomada do banco para a linha do lucro, da governança, da boa remuneração das suas carteiras gigantescas. É impressionante como o time do Banco Brasil anterior, né, vinha fazendo uma gestão tão eficiente. Se o banco optasse por ter feito 100% de provisionamento para o caso, né, das lojas americanas, em uma simulação, o lucro ajustado teria sido de 31,4. Você veja, mesmo que ele tivesse provisionado 100%, o impacto no lucro seria pequeno. Seria muito pequeno, praticamente insignificante para o tamanho do lucro dessa instituição financeira. Você veja que, como não está exposto a um ativo de risco, como isso gera, né, a qualidade da escolha, né, das suas aplicações, dos seus devedores, né, e isso ajuda na saúde financeira de uma instituição. O banco, ele também traz, né, já projeções, né, o seu guidance para o ano 2023. O Banco do Brasil, né, ele publica aí para 2023 um guidance mostrando o que eles pretendem agora na gestão de 2023. Claro que agora em 2023 nós temos uma nova gestão no banco, né? Nós temos uma nova gestão na economia em geral e o novo time do governo atual, ele tem um foco maior não em lucro, não em gestão para dar lucro e resultado. Ele tem mais em que o banco funcione como uma instituição para ajudar nas políticas públicas do governo. Então, vamos ver como é que vai ficar isso aí. Mas, claro, que quando o banco apresenta, né,
projeções para o futuro de como vai se comportar os seus resultados, e isso já nos dá uma segurança de você começar a olhar e você já começar a planejar e ver como vai ser o resultado. No decorrer do ano, nós vamos acompanhando, né, a implementação desses projetos que eles se propuseram a fazer. O banco, né, a estatalzona financeira do governo prevê um lucro líquido ajustado crescendo de 33 bilhões para 37 bilhões de reais em 2023. É uma projeção bastante expressiva, é um aumento muito significativo. Então, assim, se esse aumento, isso aí que o banco está se projetando, se concretizar, é uma baita de um lucro que vai vir aí, e eles vão distribuir dividendos, gordos dividendos. Em torno de 40% disso aí hoje é distribuído. E já a garantia, projeção e garantido pelo banco aprovado, 40% ser distribuído. O banco, segundo, né, o que o banco está informando, uma projeção de um aumento da margem financeira bruta entre 17% a 21% agora em 2023. Também eles estão arrojados com a qualidade, a eficiência na gestão dos seus ativos, né? Explorar o máximo possível o lucro desses ativos que nos últimos anos eles ficaram meio que gerando lucro muito baixo. Enquanto isso, o Banco do Brasil projeta uma expansão da carteira de crédito de 8% para 12%, sendo de 7% a 11% para pessoa física e empresas e de 11% a 15% para agronegócio. São os dois setores onde o banco é muito focado, né? É a carteira de crédito tendo como base a pessoa física, principalmente o servidor público, né? Então eles gerenciam várias folhas de pagamento de várias entidades públicas, né? Então eles têm esse foco. E o grande foco no agronegócio. Então é um banco muito focado em agronegócio, principalmente nos rincões do Brasil, ali onde os bancos não chegam. Então é um banco que ele historicamente tem, né, uma penetração e uma aproximação muito a esse setor agro. A projeção é de elevação da receita de serviço de 7% a 11%, mesmo percentual do aumento previsto nas despesas administrativas. Então, assim, traz aí em consonância com a boa perspectiva de futuro. O banco também projeta uma despesa com provisões para créditos ampliada entre 19 bilhões e 23 bilhões em 2023. Bom do que o banco trouxe de notícias novas aí para os acionistas é provento, né? O banco informou que fará o pagamento de proventos no valor de 2,3 bilhões de reais. Então, quem tem aí ações do Banco do Brasil ou pretende ter, ou comprou lá atrás, porque logo há pouco tempo atrás ela estava R$ 31, R$ 32 reais, né? Hoje fechou a 40, mas ela estava aí um preço muito atrativo há uns dias desses. Então quem tem ações do Banco do Brasil, tá aí um gordo dividendo anunciado para ser distribuído. Desse total que foi anunciado, cerca de 672 milhões de reais será na forma de dividendos, 1,36 bilhões será na forma de juros sobre capital próprio, né? Ambos relativos ao quarto trimestre de 2022, né? Encerrando o ano. O valor, segundo anunciado, corresponde a 0,235491, aqueles pontos de nominho por ação, em dividendos, e de 0,2392 atualizado até a data de hoje, né? E claro que quando até a pagamento será atualizado pela taxa Selic, né? Então você vê aí que tem um valor bastante expressivo de dividendo. O banco, né, como já falei, o banco ele anunciou que os valores serão atualizados pela taxa Selic da data do balanço, ou seja, 31 de dezembro, que é o encerramento, é o exercício financeiro, até a data do pagamento, que ocorrerá no dia 3 de março de 2023. E terão como base a posição acionária de 23 de fevereiro de 2023. Então, quem quiser ganhar esses gordos dividendos terá que adquirir ações do banco até 23 de fevereiro de 2023. Sim, pessoal, as ações serão negociadas a partir de 24 de fevereiro. Então tá aí, né, uma boa notícia, um banco forte, dando aí com essa boa política aí de distribuição de dividendos. Agora, o banco, ele tem uma política de remuneração aos acionistas muito interessante, né? Um banco que, historicamente, ele distribui dividendos há bastante tempo, com recorrência, e ele, né,
tem agraciado com gosto de dividendo. Não é por acaso que o velho Luiz Barsi Filho gosta tanto desse banco. Para o exercício de 2023, o banco já aprovou um percentual de 40% do lucro líquido, né? Então, assim, já há que é chamado de payout, né, que é o percentual do lucro líquido que é distribuído na forma de dividendos ou juros sobre capital próprio, né? Esse valor ajustado a ser distribuído via dividendo ou juros sobre capital próprio. Então já está aí garantido, pelo menos daqueles 37 projetados, 37 bilhões projetados, você já pode ali tirar dos 37 bilhões 40% que vai ser distribuído em torno de dividendos. Então dará aí uma aproximação aí em torno de mais de 12 bi em dividendos distribuídos agora em 2023. É uma previsão, né, claro. E a probabilidade de concretização ou chegar muito próximo disso é muito grande. Outro aviso que eles falaram, né, que o total destinado aos acionistas no exercício 2022 foi de 11,8 bilhões de reais, sendo um valor ali por ação de 4,138 centavos o valor distribuído por ação. Então é uma baita remuneração ali sobre o capital investido, e isso para quem tiver essa ação hoje a 40,60 foi o preço que ela fechou. Considerarmos a cotação de hoje, fechamento de hoje, que foi 40,60, esse valor distribuído representaria ou representa uma remuneração em torno de um percentual de 10,19%. Então, assim, é claro que muita gente vai dizer, mas a taxa Selic está 13,70%. Está abaixo da Selic esse valor, mas é uma baita de uma remuneração sobre o capital, e isso você considerando a cotação de hoje. Mas a cotação ela teve aí a período de até R$28, essa ação já bateu recentemente. Então tá aí um baita de um resultado, surpreendeu o mercado, né? É uma ação que surpreendeu o mercado esse resultado, veio muito acima, é um banco que historicamente tem apresentado resultado muito abaixo dos seus pares, né, que são os bancos privados, Itaú, Bradesco e Santander, que são os três principais grandes. Então, o Banco do Brasil sempre era a rabeira, era o último nesse ranking. E hoje está aí surpreendeu o Bradesco, surpreendeu o Itaú, com esse lucro gigantesco, essa explosão de resultado. Então, para quem acredita no banco, claro que, como eu já reafirmo, né, que tem um problema aí de governança e tal, mas como a presidente do banco que foi nomeada é uma servidora do banco, né, tá uma certa garantia que ela vai manter essas políticas aí, é uma que tem mais de 20 anos de trabalhando dentro da instituição, conhece, não é política, não está mexida com política. Claro que a política do governo, das suas instituições, das suas estatais é mais para fins de atender o social, né? Eles usam o governo do PT tem mais uma política, uma visão que eu não digo que é correta ou errada, é a visão política da corrente do PT, que a corrente eles têm como parâmetro usar as estatais, né, o seu aparato de empresas públicas para servir e fazer política social para o povo, né? Então tá aí, mas não deixa de ser uma expectativa muito boa para o futuro deste banco aí que tem mais de 200 anos de existência, né? Foi criado lá no Império. Então é uma instituição financeira muito sólida, antiga e que está no mercado há muito tempo. De dar para o investidor tem uma grande segurança quando você é investidor de um banco nessa magnitude. Pessoal, terminando o vídeo, peço que se inscreva no canal, não se esqueça, meta o dedão aí, ajuda, contribua, a contribuição de vocês é muito importante, não vai ser pago nada, não vai ter risco nenhum para vocês, e aí se inscreve no canal que ajuda muito. Um abraço e até o próximo vídeo.